Imagine acordar com a possibilidade real de um novo conflito internacional surgindo no horizonte, não como algo distante, não como história dos livros, mas como uma decisão que pode estar sendo tomada agora, em salas fechadas, longe das câmeras, enquanto o mundo tenta entender o que realmente está acontecendo. Nos bastidores do poder em Washington, discussões estratégicas colocaram na mesa a possibilidade de uma ação militar contra o Irã, mas essa decisão está longe de ser simples. Autoridades militares americanas levantaram preocupações importantes sobre os riscos de um ataque, incluindo a possibilidade de um envolvimento prolongado e imprevisível na região, algo que poderia arrastar os Estados Unidos para um cenário de longo prazo. Ao mesmo tempo, o próprio presidente afirmou publicamente que os Estados Unidos seriam capazes de vencer qualquer confronto, minimizando os alertas sobre essas ameaças e reforçando a ideia de força diante de Teherã. Enquanto isso, a decisão final não depende apenas do campo militar. O caminho escolhido pela Casa Branca está sendo fortemente influenciado por negociações diplomáticas conduzidas por enviados próximos ao presidente, responsáveis por avaliar se ainda existe espaço para um acordo antes de qualquer escalada. Do outro lado, o governo iraniano reagiu com dureza às hipóteses levantadas por Washington. Autoridades de Teherã afirmaram que não existe algo como um ataque limitado e que qualquer ofensiva seria tratada como um ato de agressão, com direito à resposta conforme a autodefesa prevista no direito internacional. Essa troca de sinais mostra que não se trata apenas de estratégia militar, mas de um jogo delicado de pressão, diplomacia e cálculo político. O próprio presidente americano já indicou que considera a possibilidade de ação caso um acordo não seja alcançado rapidamente, deixando claro que o tempo das negociações pode estar se esgotando. Nos bastidores, autoridades americanas discutem diferentes opções militares enquanto ainda avaliam propostas diplomáticas, demonstrando que a decisão permanece em aberto e depende do desfecho dessas conversas finais. O que está em jogo não é apenas uma escolha tática, mas um possível ponto de virada geopolítico. Cada declaração pública, cada reunião reservada, cada alerta militar revela o quanto essa decisão carrega consequências que podem ultrapassar fronteiras e redefinir o equilíbrio de poder na região. E é exatamente nesse clima de incerteza que o mundo observa, tentando decifrar se está diante de mais uma rodada de pressão diplomática ou dos primeiros sinais de algo muito maior. À medida que essas discussões avançam, cresce também uma divisão clássica entre aquilo que os estrategistas militares consideram prudência e aquilo que líderes políticos enxergam como demonstração de força. Dentro do aparato de defesa, avaliações técnicas costumam olhar para cenários de longo prazo. Um ataque não é analisado apenas pelo impacto imediato, mas pelas reações em cadeia que pode provocar: resposta militar indireta, aumento da instabilidade regional, pressão sobre aliados e até efeitos econômicos globais, especialmente em mercados sensíveis como energia e comércio internacional. Esse tipo de cálculo raramente aparece nas declarações públicas, porque envolve variáveis difíceis de prever. Em conflitos modernos, o maior risco muitas vezes não é o primeiro movimento, mas aquilo que acontece depois dele. Uma ação planejada para ser rápida pode se transformar em algo prolongado se houver retaliações assimétricas, participação de grupos aliados ou necessidade de presença militar continuada. Já no campo político, a lógica costuma ser diferente. Governos avaliam credibilidade, capacidade de dissuasão e a mensagem que enviam tanto para adversários quanto para parceiros. Demonstrar disposição para agir pode ser visto como uma forma de evitar confrontos futuros, reforçando a ideia de que determinadas linhas não devem ser ultrapassadas. Entre esses dois mundos, o da cautela estratégica e o da firmeza política, surgem decisões que definem momentos históricos. Não se trata apenas de escolher atacar ou não atacar, mas de determinar qual sinal será enviado ao sistema internacional. Outro fator relevante é o papel da diplomacia paralela. Enquanto análises militares são feitas em gabinetes técnicos, emissários políticos trabalham em negociações discretas tentando abrir caminhos que evitem a escalada. Muitas vezes, é nesse terreno silencioso que crises são resolvidas antes mesmo de se tornarem conflitos abertos. O problema é que esse tipo de negociação exige tempo, e o tempo raramente é um recurso abundante quando tensões já estão elevadas. Cada declaração pública endurecida reduz o espaço para concessões, tornando mais difícil encontrar soluções intermediárias. Assim, o cenário que se desenha é de expectativa global. Países acompanham atentamente, mercados reagem a qualquer sinal de escalada e analistas tentam interpretar se estamos diante de uma estratégia de pressão máxima ou de uma situação que pode sair do controle. E é exatamente nesse ponto que a história entra em sua fase mais sensível, quando decisões deixam de ser apenas hipóteses e passam a ter potencial real de mudar o rumo dos acontecimentos internacionais. Quando situações como essa chegam a esse nível de tensão, o debate deixa de ser apenas sobre um país específico e passa a envolver a própria lógica de como as potências lidam com ameaças percebidas no século XXI. Nos últimos anos, o cenário internacional tem mostrado uma mudança clara: menos confiança em acordos multilaterais amplos e mais ênfase em decisões baseadas em interesses nacionais diretos. Governos procuram agir com maior autonomia estratégica, avaliando riscos de maneira pragmática, muitas vezes priorizando
segurança e estabilidade antes de consensos internacionais demorados. Essa mudança de postura é vista por alguns analistas como resposta a um mundo mais imprevisível, onde conflitos regionais, disputas tecnológicas e rivalidades econômicas acontecem ao mesmo tempo. Nesse contexto, líderes passam a adotar abordagens mais diretas, tentando evitar que ameaças se consolidem antes de serem contidas. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com o chamado efeito dominó. Uma ação militar localizada pode desencadear reações políticas, econômicas e militares que ultrapassam a área inicial de tensão. Alianças entram em movimento, cadeias de abastecimento sofrem impacto e a percepção de risco global aumenta rapidamente. Por isso, decisões desse tipo costumam ser acompanhadas de intensas discussões internas, avaliações jurídicas, consultas a aliados e análises de inteligência que tentam antecipar cenários possíveis. Não existe escolha simples quando se trata de equilibrar demonstração de força com estabilidade internacional. Enquanto isso, o público acompanha apenas fragmentos dessas negociações, muitas vezes sem acesso ao quadro completo que orienta cada movimento. O que aparece nas manchetes é apenas a superfície de um processo complexo, feito de cálculos estratégicos, pressões políticas e tentativas de evitar que a escalada ultrapasse um ponto sem retorno. É nesse ambiente de incerteza controlada que líderes, conselheiros e negociadores trabalham para definir qual caminho seguir. Um caminho que pode significar distensão, prolongamento da tensão ou uma mudança mais profunda na dinâmica geopolítica. À medida que o impasse se prolonga, aumenta também a percepção de que decisões dessa magnitude raramente são tomadas de forma impulsiva. Elas passam por camadas sucessivas de análise, nas quais são ponderados não apenas os custos imediatos de uma ação, mas o impacto sobre credibilidade internacional, alianças estratégicas e estabilidade interna. Em muitos casos, o simples fato de manter uma opção militar sobre a mesa já faz parte da estratégia. A possibilidade de uso da força funciona como instrumento de pressão, tentando levar a outra parte à negociação sob condições mais favoráveis. Essa dinâmica, conhecida no campo das relações internacionais como coerção estratégica, busca alcançar objetivos políticos sem necessariamente chegar ao confronto direto. Ao mesmo tempo, governos precisam considerar como suas decisões serão interpretadas por aliados e adversários. Demonstrar hesitação excessiva pode ser visto como fraqueza. Agir de forma precipitada pode gerar custos difíceis de administrar. O equilíbrio entre firmeza e prudência é um dos maiores desafios da liderança em momentos de crise. Outro elemento central é o fator doméstico. Em democracias, líderes também respondem à opinião pública, ao Congresso, a setores econômicos e a instituições que avaliam consequências práticas de qualquer escalada. Isso cria um ambiente em que decisões externas são inevitavelmente influenciadas por pressões internas, tornando o processo ainda mais complexo. Enquanto isso, o restante do mundo observa atentamente. Países que dependem da estabilidade regional, do fluxo de comércio e da previsibilidade internacional acompanham cada sinal emitido, ajustando suas próprias estratégias conforme o desenrolar dos acontecimentos. O que vemos, portanto, não é apenas uma discussão sobre um possível ataque, mas um momento em que diferentes visões de segurança, diplomacia e poder se confrontam. É um daqueles episódios em que escolhas feitas longe das câmeras podem repercutir por ano, redefinindo relações internacionais, alianças e a própria percepção de liderança global. Nesse estágio de uma crise internacional, o que mais pesa não é apenas a capacidade militar disponível, mas a leitura que cada lado faz das intenções do outro. Em geopolítica, percepções contam tanto quanto o fato. Um movimento interpretado como preparação para ataque pode gerar respostas preventivas, aumentando a tensão mesmo quando ainda existe espaço para negociação. Por isso, canais diplomáticos continuam funcionando, muitas vezes de maneira discreta, tentando evitar erros de cálculo. A história mostra que muitos confrontos foram evitados não por falta de capacidade de agir, mas porque houve, nos bastidores, um entendimento de que os custos superariam qualquer ganho imediato. Outro ponto importante é que conflitos modernos não se limitam ao campo de batalha tradicional. Eles envolvem pressão econômica, disputas tecnológicas, sanções, controle de rotas estratégicas e influência política em regiões sensíveis. A decisão de avançar ou recuar pode ter efeitos que vão muito além do aspecto militar, atingindo cadeias globais, mercados financeiros e até o cotidiano de países que não têm ligação direta com a crise. É por isso que analistas descrevem momentos como este como encruzilhadas estratégicas. Cada escolha abre um conjunto diferente de consequências. Optar por endurecer o discurso pode reforçar a imagem de determinação, mas também reduzir margens de diálogo. Buscar negociação pode preservar estabilidade, mas exige concessões difíceis de aceitar publicamente. Enquanto essas avaliações continuam sendo feitas, o mundo acompanha com atenção crescente, tentando entender qual será o desfecho de um processo que mistura cálculo estratégico, diplomacia intensa e decisões políticas de alto impacto. E é justamente agora, quando as possibilidades ainda estão em aberto, que se define se essa história será lembrada como mais um episódio de pressão internacional, ou como o início de uma mudança mais profunda no cenário global.
Antes de encerrar, vale reforçar: momentos como este definem rumos históricos. Decisões tomadas agora podem evitar crises maiores ou desencadear consequências globais duradouras. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder, as estratégias por trás das decisões e o que realmente molda o cenário internacional, curta este conteúdo, inscreva-se no canal e siga para o próximo vídeo recomendado. A análise continua, e ela é essencial para quem quer enxergar além da superfície.